E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta e hoje a gente escolheu assim um lugar especial aqui em Belo Horizonte, que é essa região linda da Pampulha, para conversar um assunto mais leve, mais gostoso, que eu diria que é a vida privada, a parte assim mais íntima da história. Eu acho que isso traz um pouco de leveza diante da situação em que a gente se encontra, onde as coisas estão cada vez mais pesadas, mais carregadas, onde existe uma dicotomia imposta de muitas coisas e muitos temas. E aí eu resolvi trazer para vocês algo mais gostoso de se contar, digamos assim. Ainda mais para quem está começando a conhecer melhor esse mundo da história, esse mundo do passado, esse mundo que encanta muitos e outros tantos que vão descobrindo se encantam cada vez mais. E aí eu trouxe um tema que hoje ainda é muito questionado e muito problemático na vida da gente, que é o ócio. O ócio que está muito ligado ao lazer. Hoje ainda a sociedade nos cobra muito o simplesmente fazer nada. Estar à toa, estar tranquilo, não pensar em nada que vá longe do trabalho. E isso vem de muito tempo atrás, principalmente na época da colônia aqui no Brasil, onde o Brasil ainda se formava, era um momento de muita exploração da terra, de muito trabalho, da produção de cana-de-açúcar, ali muito intensa, do ouro, as pessoas trabalhavam muito e cada vez mais. E o tempo para o lazer era quase que escasso. Não existia essa possibilidade de estar sem fazer nada, curtindo o ócio, como diríamos hoje. E isso vem até de antes, porque o fazer nada, o estar à toa vai muito em dicotomia, ou seja, vai contra algumas coisas em que a religião, em que o cristianismo, principalmente o catolicismo, prega. Nesse ponto, a igreja afirmava que estar à toa não era algo que divinizava o homem, que fazia com que o homem encontrasse Deus. O trabalho, ele era algo que trazia um conforto para a alma e fazia com que o homem se aproximasse mais de Deus. Porém, as coisas vão mudando ao longo do tempo, principalmente sob influência da França. No Segundo Império Francês, ali na segunda metade do século XIX, onde o Brasil também já vivia o Segundo Reinado, começo ali já do Segundo Reinado, onde Dom Pedro II era imperador, os moldes franceses eram muito usados no Brasil, tanto de cultura, de literatura e de modo de viver. E na França começou a cultivar-se o lazer, o fazer algo simplesmente por prazer, simplesmente para descansar, para relaxar e para aproveitar a vida. E tudo veio da França nesse período e as pessoas no Brasil começaram a se adaptar à cultura do lazer. Se antes na colônia o lazer estava muito assim longe da vida das pessoas e as pessoas às vezes conviviam umas com as outras, descansavam e aproveitavam a vida em momentos curtos e pequenos, como por exemplo as pessoas que viviam nas grandes fazendas, nos engenhos, digamos assim. O único momento de lazer, de conversa, de troca que existia era quando existiam as visitas. Algumas pessoas que viviam em fazendas ao redor visitavam as outras e conversava-se ali. Era um momento pequeno, rápido de lazer que se tinha. Mas mesmo nesse período ainda existiam algumas pessoas de mais posse, pessoas que tinham um status social melhor. Essas pessoas também já cultivavam algumas experiências de lazer, principalmente com os jogos de tabuleiro, o xadrez e o carteado. Em muitos documentos que nós temos hoje registrados, de muitos inventários de pessoas que morreram e deixaram seus bens muito por escritos, porque era comum, era hábito deixar tudo que se tinha bem escrito. Existiam já jogos de tabuleiro, jogos de cartas que ficavam como bens das pessoas que haviam falecido. Isso é importante porque vai se construindo a ideia de lazer que cresce cada vez mais ao chegar no período aí do Segundo Reinado, que, como eu disse antes, as pessoas começaram a ter mais esse tempo de lazer, onde o teatro ganha espaço, a ópera ganha espaço,
a nossa Imperatriz Maria Teresa valorizava muito a ópera, valorizava muito o teatro, então isso foi se divulgando e disseminando principalmente pela corte, na sua corte brasileira no Rio, e foi passando para as outras pessoas. Existia uma diferença clara entre o lazer masculino e o lazer feminino. O lazer masculino ia fora da casa, da porta para fora, cafés, livrarias, encontros com os amigos. O lazer feminino ficava restrito a dentro de casa. As mulheres não saíam para se divertir, ficavam apenas dentro de casa. E o lazer ele vai se construindo na nossa sociedade e toma uma proporção maior, onde as pessoas começam a ter mais uma vida com lazer, trabalho e lazer. E uma coisa curiosa que ainda nos permeia é que era uma forma de lazer, as conversas entre as pessoas sobre outras pessoas, as fofocas. Isso era muito comum no Império, entre as pessoas, falar dos outros, isso era uma forma de lazer. Trouxe esse tema para vocês para a gente pensar um pouco melhor o que nós temos construído na nossa vida. E aí fica a pergunta que eu acho que ainda hoje é muito importante. Você vive da forma melhor possível? Você sabe bem viver? O que seria bem viver? O que seria a vida? Será que é apenas trabalho? Será que existe essa possibilidade de lazer fazer parte da sua vida? Ou você tem ido caminhando aí por uma linha e uma ideia de que você precisa produzir constantemente? Você precisa ser útil sempre? É uma pergunta que eu deixo para todos nós hoje em dia, nessa vida corrida, na nossa vida aí que está cada vez mais acelerada, tá bom? Vamos continuar fazendo história, sempre com temas novos, com coisas novas para vocês. Um grande abraço e até o próximo.